Olá, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi. Boa noite a você. O Rede TV News está no ar. Empresário herdeiro Thiago Brenan chega ao Brasil e é preso na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Brenan foi extraditado dos Emirados Árabes e é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. E você vai ver também. Justiça Federal derruba a suspensão e Telegram volta a funcionar no Brasil. Multa de R$ 1 milhão por dia é mantida. Bombeiros encerram as buscas nos escombros do prédio que desabou em Olinda, no Grande Recife. 6 pessoas morreram. O empresário e herdeiro Thiago Brenan, acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça contra mulheres, preso nos Emirados Árabes desde o dia 17 de abril, chegou hoje ao Brasil. E a repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo aqui de São Paulo. Estela, o que acontece agora? Para onde ele vai ser levado? Boa noite para você. Oi, Mauro. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Thiago Brenan chegou aqui à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo às 7 horas da noite e agora fica à disposição da Justiça. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no fim da tarde e a gente tem imagens do momento em que ele é colocado dentro da viatura da Polícia Federal para ser trazido para cá. Ele estava algemado, usava um boné e uma máscara. Foi escoltado por um delegado, 2 agentes da PF e um escrivão da Interpol. Thiago Brenan vai fazer exame de corpo de delito e, por conta do horário de chegada, vai passar a noite aqui na carceragem da Polícia Federal. Amanhã vai ser encaminhado à audiência de custódia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou a prisão de Brenan. Ele disse numa rede social que a extradição representa a vitória da Justiça sobre a impunidade, elogiou o trabalho da Polícia Federal e dos órgãos de segurança brasileiros. 5 advogados que fazem parte da defesa de Brenan estiveram aqui para dar assistência ao empresário, mas já foram embora sem falar com a imprensa. Numa tentativa de fugir das acusações, Brenan deixou o Brasil há mais de 6 meses, foi lá para os Emirados Árabes, onde ele foi preso no dia 17 e teve a extradição autorizada pelo Ministério da Justiça de lá no dia 26. Aqui no Brasil, ele chegou a ser preso em setembro do ano passado, mas pagou fiança e foi colocado em liberdade. Desculpa. Só para a gente relembrar aqui também, existem 5 mandados de prisão preventiva contra Brenan aqui no Brasil. Ele é acusado de agredir uma modelo, estuprar 2 mulheres e também de sequestrar, tatuar e estuprar uma outra vítima. Gabi, Mauro. Obrigada, Estela. Boa noite para você. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou a decisão que suspendia as atividades do Telegram aqui no Brasil. O aplicativo saiu do ar na última quarta-feira, após a empresa se recusar a fornecer dados de grupos neonazistas que trocam mensagens na plataforma. Segundo o desembargador Flávio Lucas, a suspensão completa do serviço não é razoável porque afeta milhares de pessoas em todo o país que não têm envolvimento com a questão. O desembargador manteve, no entanto, a multa diária de R$ 1 milhão pelo descumprimento da determinação de repassar os dados. As informações foram pedidas pela Polícia Federal em investigações envolvendo ataques a escolas. A Advocacia Geral da União entrou com mais uma ação para pedir o ressarcimento pelos danos causados durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Para pedir a reparação, a AGU usou postagens nas redes sociais feitas pelos extremistas que invadiram os prédios públicos. A ação na Justiça Federal foi apresentada contra 27 pessoas e utilizou um relatório da Polícia do Senado como prova. Essa foi a 7ª ação movida pela Advocacia Geral da União. Ao todo, foram processadas 250 pessoas, 3 empresas, uma associação e um sindicato. O objetivo é que todos sejam condenados a ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos que são estimados em 26 milhões de reais. Presos por roubo e furto liberados em audiências de custódia podem ser obrigados a usar tornozeleira eletrônica em São Paulo. Pelos cálculos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de acusados e condenados sem monitoramento equivale à população de uma cidade de porte médio.
300 mil pessoas. Não é de hoje que juízes e promotores de justiça cobram do governo o fornecimento de tornozeleiras eletrônicas. Agora, uma resolução publicada no Diário Oficial do Estado determina que a Secretaria de Segurança Pública faça a compra das tornozeleiras e cuide da colocação dos equipamentos após audiências de custódia, mas não especifica quantas serão adquiridas nem quando será feito o processo licitatório. A resolução vale apenas para pessoas que não foram julgadas. Cabe ao judiciário dizer quem vai usar essas tornozeleiras eletrônicas. Um dos principais objetivos é evitar a superlotação penitenciária por gente que, inclusive, pode ser considerada inocente. A outra é prevenir a reincidência, ou seja, pessoas que cometeram apenas um delito voltarem para o crime. E, por fim, oferecer uma garantia à vítima de que o agressor está sendo monitorado. A Associação dos Delegados de Polícia entende que a medida é um avanço para o monitoramento de quem vai aguardar o julgamento em liberdade. Para proporcionar instrumentos para auxílio daqueles que atuam no sistema de justiça criminal, sendo na parte pré-processual, que é a parte investigativa da Polícia Judiciária, Ministério Público ou Poder Judiciário, claro que é um avanço e a gente vê e interpreta com excelentes olhos. Para a promotora de justiça e presidente do Instituto Pró-Vítima, a medida chega com atraso. O sistema judiciário reivindicava tornozeleiras eletrônicas há muitos anos. E esse monitoramento não existia. Houve um processo que começou o ano passado na Secretaria da Justiça e essa questão ficou restrita o ano passado às vítimas de violência doméstica. Só que não são apenas pessoas que praticam crimes, são apenas agressores de violência doméstica. A gente tem furto, roubo, estupradores, latrocinas, tentativas de feminicídio. E um homem foi morto dentro de um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Na imagem, Felipe de Oliveira Lousada aparece caminhando para a escada rolante na companhia dos assassinos. Ele abraça um dos suspeitos. Logo é possível ver um tumulto e um deles com a arma na mão. Neste outro ângulo dá para ver Felipe rolando pela escada. Um dos suspeitos, o de vermelho, atira mais uma vez, todos com armas nas mãos. O caso aconteceu ontem à noite no Taquara Plaza Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro, em um horário de grande movimento e provocou uma correria entre os clientes. Gente, tiroteio agora. Calma, mãe. Os alunos dessa academia ficaram apavorados. Fecha a porta aqui! A Delegacia de Homicídios está investigando a morte de Felipe, que já tinha uma passagem pela polícia. Em dezembro de 2021, ele foi preso por fabricar e vender anabolizantes ilegalmente. E a madrugada foi marcada por uma forte chuva e acidentes de trânsito em Belo Horizonte. Pela manhã, moradores registraram várias árvores que foram derrubadas pelo temporal. Olha isso aí. Caiu árvore para todo lado, ó. Neste hospital público, pacientes filmaram a água jorrando de uma infiltração no teto. O atendimento não foi prejudicado na unidade, que está em reformas. De acordo com a Defesa Civil, choveu cerca de 60 milímetros na cidade e as rajadas de vento chegaram a 60 quilômetros por hora. Em algumas regiões, também caiu granizo. Um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater em um poste. O acidente foi na Avenida Cristiano Machado e havia um ponto de alagamento na pista. O homem de 27 anos chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Em Contagem, na Grande BH, a câmera registrou a batida entre um carro e uma moto. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista não respeitou a sinalização e foi atingido pelo motorista, que só parou quando bateu em um muro. 5 moradores que estavam na calçada foram atropelados, sendo 3 com mais gravidade. Em Olinda, os bombeiros trabalharam hoje para resgatar animais de estimação do prédio que desabou na quinta-feira. 6 pessoas morreram.
Na manhã deste sábado, bombeiros atuaram na retirada dos bichinhos de estimação que ainda estavam presos no que sobrou do edifício Leme, que desabou na noite da última quinta-feira em Olinda, na região metropolitana do Recife. Conseguiram resgatar um passarinho e Marley, o cachorrinho da família de Marcelo, sobrevivente da tragédia. Tudo tranquilo agora. Acabou. Tá tudo bem. Pior já foi, né? Agora, continuar para ver o que acontece. Os dias têm sido de espera para Monique, que deixou uma cachorrinha e um gato. Porque na hora do desespero não deu para soltar ela tá lá em cima já faz 2 dias sem comer, o gato também, aí a gente tá aqui esperando que ela seja resgatada, né? A tragédia deixou 6 mortos e outras 5 pessoas feridas. Ontem, as equipes de resgate retiraram dos escombros os corpos de uma mulher de 52 anos, uma idosa de 60, além de uma mulher de 32 anos e de sua filha, uma adolescente de 16 anos. Por não terem onde morar, as vítimas ocupavam o edifício irregularmente há cerca de 10 anos. O prédio de 16 apartamentos tinha sido interditado em março de 2001 por apresentar risco de desabamento. A Prefeitura de Olinda e o Ministério Público de Pernambuco apontaram que a responsabilidade pela vigilância e desocupação do imóvel caberia à Caixa Seguradora. A Defesa Civil de Olinda colocou tapumes para evitar que as pessoas voltem ao local. A Defesa Civil, após receber o local de sinistro do Corpo Bombeiro, nós fizemos a avaliação técnica para ser emitida uma nota técnica a respeito da situação da edificação, que vamos encaminhar para a Procuradoria do município para que seja feita a celeridade através da seguradora para a demolição da edificação. O outro trabalho que nós vamos fazer é fazer o taponamento todinho aqui dessa área aqui para evitar que as pessoas adentrem a edificação. Olinda possui outros 35 imóveis interditados sob risco de desabamento. Ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto destaca que metade da população olindense vive em áreas de risco. Metade da população de Olinda vive em área de risco. Olinda é a cidade do estado com maior densidade demográfica. Então a gente precisa primeiro tratar o risco. Inclusive, existem 98 edifícios em condições parecidas. Então é urgente resolver o problema da moradia. Ninguém escolhe viver em área de risco. É urgente uma política habitacional para a cidade. E o governo de São Paulo publicou hoje a lei que autoriza a desapropriação de um terreno no bairro Maresias, em São Sebastião, para a construção de um conjunto habitacional. A obra vai atender 740 pessoas das famílias que foram atingidas pelas chuvas em fevereiro deste ano. A previsão é de entregar o conjunto em 180 dias para mulheres arrimos de família, vítimas dos desabamentos. E o Rede TV News volta já já. E mudando de assunto, para dar uma notícia boa, alunos de uma escola municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conquistaram um prêmio internacional de robótica num evento em Houston, no Texas. Na volta para o Brasil, muita festa. Os estudantes foram recebidos no aeroporto Salgado Filho pelos pais, professores e colegas. E as homenagens também vieram da comunidade. Os jovens foram convidados para desfilar pela cidade no Caminhão dos Bombeiros, exibindo a conquista para todos os moradores. Agora o plano é seguir em busca de novos títulos. Já voltamos essa semana trabalhando, temos a Olimpíada Brasileira de Robótica e reinicia tudo de novo, nova temporada, né? Esse ano, enfatizando a questão da cultura, olha que legal, esse ano a nova temporada é STEAM, artes, cultura, música. Coordenados pela professora Cristiane Cabral, os 6 estudantes foram aos Estados Unidos para participar do First Lego League Explore. O torneio estimula crianças e jovens de todo o mundo a iniciarem no universo da mecânica e da tecnologia. A única escola pública do Brasil a participar dessa competição, para nós realmente é muito orgulho, né? E o resultado foi o melhor possível. Os lobóticos garantiram o primeiro lugar na categoria Melhor Modelo de Solução, disputada com outras 56 equipes. O grupo brasileiro apresentou o Parque do Futuro, uma maquete robotizada que simula um espaço de lazer e entretenimento para a comunidade da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Alô Rio Grande do Sul, alô Brasil, vai ter prêmio e medalha na Lomba do Pinheiro! A gente tá muito feliz! Vai! A gente tá muito feliz! 1, 2, 3, robóticos! Voltamos em 30 segundos.
Iates mais confortáveis que muitas mansões são uma das atrações do Rio Boat Show, o maior salão náutico outdoor da América Latina. Um mercado que não conhece crise e cresceu 20% em plena pandemia. Embarcações de todos os tipos, dos jet skis aos iates gigantescos. É difícil tirar os olhos da variedade de modelos. O evento chega à 24ª edição na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, com a expectativa de receber 35 mil visitantes e gerar 253 milhões de reais em negócios. O setor movimenta 2,5 bilhões de reais por ano, segundo a Associação Brasileira dos Construtores de Embarcações, e não sabe o que é crise. Em 2020, quando teve o início da pandemia, esse mercado ele acabou crescendo 20%, de 20 para 21. Por quê? Porque as pessoas encontraram uma forma de poder ficar com as suas famílias, fazendo coisas agradáveis, viajando, inclusive explorando muito mais o turismo no Brasil. O salão tem atrações para todas as idades, como o projeto Minha Primeira Velejada. O Rafael curtiu a experiência. É muito legal, a gente vai tipo assim... Parece que a gente tomba, só que não. Mas o que mais atrai o olhar do visitante é este mega iate, o mesmo modelo comprado pelo jogador Cristiano Ronaldo. Projetado na Itália, o barco tem 27 metros de comprimento e 350 metros quadrados de área construída. Sala, 5 suítes, decoração exclusiva, jacuzzi, escadas de mármore e parte da superestrutura em fibra de carbono, uma inovação que dá mais leveza ao barco. 55 milhões de reais. Este é o preço inicial deste mega iate, mas ele pode ir muito além dependendo das escolhas do interessado. É como se o comprador levasse ao mesmo tempo uma mansão, uma embarcação e uma obra de arte. Pode entrar 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes você vai ficar com aquele... o coração vai bater mesmo. Difícil não se encantar pelo universo da náutica. Fábio e Lia não escaparam desse sentimento. Depois de experimentarem o luxo em um cruzeiro, decidiram visitar o Rio Boat Show interessados na compra de um veleiro. Próxima viagem com certeza vai ser de veleiro, as férias do ano que vem, né? Com certeza. De repente isso aí até a virada do ano, né? E a Copa HB20 está de volta e o ponto de partida dessa temporada é o Autódromo de Interlagos. O Bruno tem 31 anos e está 23 no automobilismo. A gente vem se dedicando desde novinho aí, passamos pelo kart, temos alguns títulos pelo kart, passamos pelos monopostos, né, que é os carros de fórmula, e agora há 4 anos aqui nessa categoria incrível. Ele é um dos 46 pilotos da Copa HB20 que está dando a largada para a temporada 2023. É uma das categorias que ganha cada vez mais destaque no cenário do automobilismo nacional e tem alguns atrativos para os competidores. Uma categoria equalizada é onde não existe diferenças de carros, de potências de carros, de performance de carros. Os motores e os câmbios são exatamente iguais para todos, então diferencia praticamente 99% a guiada do piloto. E para estimular esses pilotos nesta temporada, a organização da categoria trouxe uma novidade. A gente já está indo para o segundo modelo de carro, esses carros, né, estão nascendo aqui em Interlagos nesse final de semana. Fabricados pela montadora sul-coreana, os carros foram adaptados para as pistas de corrida. Esse ano a gente vem com uma nova motorização e câmbio. Saímos do câmbio manual mecânico para o câmbio automático com borboletas pedal shift, né, com gerenciamento que torna o carro mais competitivo e torna a diferença entre os pilotos, que era maior, se tornar menor. Ao longo do ano, a Copa HB20 ainda vai passar por Goiânia, Rio Grande do Sul, Mogi Guaçu e Brasília. Além da primeira, o Autódromo de Interlagos vai receber a terceira e também a 8ª e última etapa. Neste domingo, os pilotos voltam para a pista para a corrida de fechamento. E então anote aí, hein? A Rede TV vai exibir uma das categorias mais movimentadas do automobilismo brasileiro. A Copa HB20 com as emoções da primeira etapa de São Paulo, neste domingo a partir das 5 horas da tarde. E hoje já teve carro na pista pela Copa HB20 em Interlagos. Dá uma olhada. Léo Rufino começou bem a temporada. Campeão no ano passado na categoria Elite, ele estreou com vitória na Pro.
Outro estreante também venceu na primeira corrida em Interlagos. Pedro Birger correu mais que todo mundo na categoria Elite. E na Super, Thiago Lopes terminou a prova em primeiro lugar. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. A gente se vê na segunda-feira. Bom domingo. Tchau, tchau.